Então, só para esclarecer, segunda parte da aula que eu vou dividir para ficar mais fácil de visualização. Calma aí, desculpa que eu tô focando. Então, cargas positivas do mesmo sinal se afastam. Cargas do mesmo sinal, elas se aproximam, se atraem. Lei de Coulomb, que a gente vai estudar a questão da força elétrica. A força elétrica é o que vai fazer com que essas cargas elas se unam. E aí você vai ter duas cargas, que eu vou chamar de Q1 e a outra de Q2. E existe uma distância entre elas. A força de Q1 ela é positiva, então ela vem nesse sentido. E a força de Q2 negativa, ela vem no sentido contrário. Elas vão se atrair por força elétrica. E ela é dada por uma lei de Coulomb. A lei de Coulomb é a fórmula que estudou a interação de duas cargas de acordo com a distância. Então, quanto maior a distância, são inversamente proporcional à força, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força. Por quê? Se eu aproximo duas cargas e elas estão muito próximas, nessa distância aqui, da tampa da caneta, elas vão exercer um campo elétrico maior, então elas vão se atrair mais fortemente. Agora, se eu aumento, eu boto essa carga aqui, olha a distância de atração, fica mais difícil. Então, quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força, que é inversamente proporcional. Então, o Coulomb estudou que existe uma constante eletrostática que já é fixada a esse número aqui sempre, 9 vezes a potência de 10 elevado a 9, vezes o tamanho da carga 1, mais o tamanho da carga 2. Quando tiver esse tracinho aqui é módulo, que é a mesma coisa de tamanho. Número, supondo que seja 3 e 4. Então, cada uma tem um tamanho diferente. Sobre a distância entre as duas cargas. Então, o exercício ele vai te dar a constante, porque já é fixa, não vai mudar. Ele vai te dar o tamanho das cargas e a distância. Para quê? Para que você ache a força. Vamos relembrar as unidades. A unidade da constante eletrostática já vai vir na questão. A de cargas normalmente não vai vir, ou vai vir como Coulomb, que é o Czinho. E a distância normalmente é em metros. E força, lembrando da aula anterior, a unidade, quem descobriu as forças foi quem? Newton. Então, vai ser o Nzinho, que representa o Newton, que foi o que descobriu a questão das forças. Corrente elétrica. Ela está relacionada com o fluxo das cargas, mas de forma ordenada. Ela é representada nas fórmulas matemáticas como I, e a unidade dela é ampere, que é o A. Então, cada parte da física você vai estudar aquilo e ele vai ter uma unidade que representa. O tempo é em segundos, distância em metros, força a gente já falou de newtons e a corrente elétrica é representada pelo ampere. A corrente elétrica ela é importante porque ela tem a ver com o funcionamento dos aparelhos eletrodomésticos que a gente usa no dia a dia. Ah, mas aí essa parte tranquila. E a parte matemática? É uma divisão. A intensidade, a força da corrente elétrica tem a ver com a quantidade de carga que eu tenho ali. Eu tenho uma carga muito grande naquele período de tempo, então eu vou ter uma intensidade de corrente forte. Se eu tiver pouca carga passando ali, a intensidade vai ser menor, obviamente. E aqui, mas esse Q vem da onde? Q tem a ver com a carga, como a gente está falando de carga, e ela é o número de elétrons ou de cargas que você vai ter ali, vezes um Ezinho, que também vai te dar 1,6 vezes 10 é menos 19. Se for elétrico, como elétrico é carga negativa, menos 1,6. Se for o próton, é mais 1,6, porque o próton é uma carga positiva. Então, eu tenho 5 elétrons, 5 vezes esse número que está aqui. Tenho 7 prótons, 7 vezes o número que está aqui. Isso aqui é a quantidade de carga elétrica que eu tenho. É a parte superior dessa fórmula aqui. E o tempo? Eu tenho essa quantidade. Supondo que eu calculei a quantidade de cargas que eu tenho ali. Vou botar
10 vezes 1,6, 16 vezes 10 é menos 19 de elétrons. Em 10 segundos, eu vou botar isso em cima e os 10 segundos que tem a ver com o tempo embaixo. E resolvo essa divisão, parte matemática. Então, vou falar um pouquinho das atividades finais. Escolhi 3 questões usando o cálculo. Questão 7. Considerando que em um chuveiro elétrico, aqui a gente vai trabalhar a corrente elétrica, que a gente falou na outra slide. Então, considerando um chuveiro onde passam, em média, 10 coulombs. O que é coulomb? Quando eu falei que é o C, quando tiver 10C ou algum Czinho, pense em quantidade de carga elétrica, que é o Q. De carga elétrica, não precisa pensar, porque já fala na questão, a cada 0,5 segundos. Então, 10 coulombs de Q, carga elétrica. Carga elétrica é o quê? O Q. Em 0,5 segundos. Segundo tem a ver com que? Tempo. Qual é a corrente elétrica que circula por esse chuveiro? Vocês vão aonde tem a fórmula da corrente, seja no slide ou na apostila de vocês, e separa a fórmula. Destaca os números que eles te dão e interpreta quem é quem. 10 coulombs de carga, só pode ser o quê? 0,1 segundo, só pode ser o ΔT. Eu quero corrente, que é o Izinho, eu substituo agora 10 na parte de cima, dividido pelo 0,5, que é a parte de baixo. Se vocês resolverem isso, dá 20 amperes. Por que esse Azinho? Porque é a unidade da corrente elétrica, que é o Izinho. Então, revejam essas letras, refaçam essa questão em casa, mesmo estando resolvida, para vocês pegarem e quando voltarmos presencialmente, vocês terem mais noção e afinidade com a matéria. Questão 8. Agora a gente vai falar das forças, da fórmula da lei do Coulomb. Considere um sistema de 2 cargas elétricas estáticas positivas, sendo uma de carga Q1, que é igual a 4 vezes 10 a menos 3 coulombs, separa com marca-texto as informações. E a outra carga Q2, 2,10 a menos 6. Separadas por uma distância, que é aquele desenho, de 3 metros no vácuo. Calcule a força elétrica entre essas cargas, sabendo que a constante é igual a esse valor aqui. Esquece a unidade, vamos pensar nos números e nas informações. Eu tenho K, tenho Q1, tenho Q2 e tenho raio, que é a mesma coisa de distância. O R e D, você pode substituir a fórmula pelo D. Desculpa, eu tinha que ter botado o D aqui, mas enfim. Considerando que aqui seja D, 3 metros. Substituindo K, 9 vezes 10, vezes, quem é Q1? 4 vezes 10 a menos 3. Quem é Q2? Vezes 2 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Copiei a parte de cima igual, resolvi só essa parte aqui. 3 ao quadrado, 9. Agora eu faço o quê? 9, que está na parte de baixo, que não tem como desenhar isso para vocês, e o 9 está na parte de cima. Eu posso cortar. Vai restar 4 vezes 2. Esquece as potências de 10 por enquanto. 4 vezes 2, 8. Vezes... Aí agora a gente vai pensar nas potências. 10 elevado a 9, a gente faz o quê? Potência, a gente mantém a potência e soma ou diminui os númerozinhos que estão em cima, que são os expoentes. 9 menos 3 vai dar mais 6. Mais 6 menos 6 vai dar 0. E aí, 8 vezes 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. 8 vezes 1 é igual a 8n. E essa questão 3, vocês vão usar a fórmula de carga elétrica, que é Q igual a N vezes E. Aqui você tem a carga líquida, que é 3 vezes 2, e você tem, no caso,